Olá, tudo bem? Que vocês estejam bem, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu primeiro quero agradecer pela oportunidade que vocês me dão, né, de poder fazer parte deste trabalho que vocês já estão desenvolvendo há algum tempo. Muito obrigado por esta oportunidade e que seja bênção para a vida de vocês. Antes de nós continuarmos, é importante você fazer a leitura do texto para que você possa entender melhor aquilo que será dito. Então, se você puder, se você não leu, pause agora, leia a passagem e retorne para o vídeo. Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao versículo 35, tudo bem? Então, nós vamos tratar hoje sobre o perdão. O que é o perdão? O que não é o perdão? A gente sabe que perdoar é uma das tarefas mais difíceis quando nós lidamos com seres humanos. Não é fácil perdoar, para ninguém é fácil perdoar. Mas nós vamos tentar entender isso à luz daquilo que Deus ele quer estabelecer para as nossas vidas. Neste texto que vocês leram, Jesus está ali ensinando acerca do perdão. O apóstolo Pedro, um dos seus discípulos, ele quer limitar a quantidade de perdão e ele faz uma pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Ele queria perdoar só 7 vezes. Mas Jesus fala assim: não, não somente até 7, mas 70 vezes 7. Jesus está ensinando com este número que não há limites para perdoar. O perdão ele deve ser ilimitado. Para ilustrar melhor isso, Jesus conta uma parábola, Jesus conta uma história que era para ensinar aquilo que ele estava querendo dizer de forma mais clara. Para que entrasse mesmo na mente, ele conta uma história. E a história que vocês viram aí era uma parábola de um homem que devia uma quantidade enorme, ele tinha uma dívida muito alta. O texto fala qual era o tamanho da dívida dele. Ele devia 10.000 talentos. Para você entender o tamanho dessa dívida para ele, tinha dois tipos de moeda na época. Era talentos e denários. Os talentos, ele era uma quantidade muito maior, era uma dívida muito mais alta, era uma nota muito mais alta. E o denário, uma nota menor. O denário era o salário do trabalhador de um dia. Você trabalhava o dia inteiro e recebia um denário. Para você receber um talento, você tinha que trabalhar 6.000 dias. Então imagina, um talento é 6.000 denários. Aquele homem, ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era 60 milhões de denários. Sabe quanto tempo esse homem tinha que trabalhar para pagar essa dívida? 165 mil anos. Ninguém vive isso, nem um terço disso, nem o início disso. 165 mil anos. Como esse homem conseguiu essa dívida, a gente não sabe, mas ele devia 165 mil anos de trabalho. Era uma dívida altíssima e ele nunca ia conseguir pagar. O que ele faz então? Ele pede misericórdia ao Senhor pelo qual ele devia. E ele fala, me dá um tempo e eu vou te pagar. Ele estava fazendo uma promessa que ele nunca iria conseguir cumprir. O Senhor faz muito mais por ele. Ele fala assim, olha, eu não vou te dar um tempo para você pagar. Eu vou perdoar a sua dívida. Você agora está livre, você não me deve mais nada. Olha, imagina a cabeça desse homem. Ele devia uma quantidade que ele nunca ia conseguir pagar. Ele é perdoado, ele agora não deve mais nada. Imagina a alegria e a satisfação que esse homem teria dentro do seu coração. Ele sai dali e encontra um amigo que lhe devia 100 denários. Quanto que era 100 denários? 100 dias de trabalho você conseguia pagar. Ele cobra a dívida desse amigo. Ele cobra e o amigo faz a mesma coisa, fala, me dá um tempo e eu vou te pagar. Essa promessa era mais viável, ele conseguiria pagar essa dívida. Agora ele sufoca o seu amigo e não perdoa 100 denários. Olha, ele acabou de ser perdoado 10.000 talentos, 165 mil anos e não conseguiu perdoar 100 dias. Ele não conseguiu perdoar. Imagina o coração desse homem, ele sufoca aquele homem, ele prende aquele homem, ele não teve o mesmo sentimento de perdão ou de gratidão. Ele teve a oportunidade de perdoar,
mas não perdoou de maneira nenhuma. O que o rei faz? Manda chamar aquele homem, manda chamá-lo. E agora prende ele, tortura ele e fala assim: você não devia ter perdoado da mesma forma como eu te perdoei? O que a gente aprende com esta parábola, com esse ensino de nosso Senhor Jesus? A gente entende que perdoar não é esquecer. Perdoar é se libertar. Perdoar é você ser livre. A palavra perdoar é a junção de duas palavras, que é que significa completo e total, e donare, que é doar. Perdoar é você doar por completo, doar totalmente. Perdoar é um presente tanto para quem dá quanto para quem recebe. E eu vou mais longe ainda. Perdoar faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Falando aqui na nossa esfera humana, faz muito bem perdoar. O perdoar faz mais bem para quem perdoa do que para quem ele é perdoado. Porque nós vimos aí pela parábola que a falta de perdão aconteceu o que com aquele homem? Ele foi perdoado, ele não perdoou e por ele não ter perdoado, ele foi preso e foi torturado. A falta de perdão, ela não faz mal para quem precisa ser perdoado. Ela faz mal para quem segura o perdão. A falta de perdão tortura. A falta de perdão aprisiona. Ela faz muito mal. Ela faz mal demais para quem não perdoa. Então faz muito mais mal para quem não perdoa. Não perdoar, quando você não perdoa, você está tendo uma visão elevada demais de si mesmo. Não perdoar é orgulho, você está tendo orgulho. Você acha que a outra pessoa não é merecedor, sendo que nós, como seres humanos, erramos muito. Talvez não diretamente com aquela pessoa, mas nós erramos e erramos muito, erramos demais. Não perdoar é puro orgulho. A gente tem que entender que nós erramos e erramos muito. E a condição para se manter perdoado por Deus é perdoar também. Quem perdoa não é bonzinho. Quem perdoa é inteligente. Você não perdoe porque você é bom. Perdoe porque você é inteligente, porque vai fazer bem para você mesmo. Não perdoar é tomar um veneno e esperar que o outro morra. Isso não acontece, vai morrer você mesmo, porque você está segurando o perdão. Então seja inteligente, perdoe, se liberte, deixe fluir o perdão dentro de você. Você precisa mais perdoar. Eu preciso mais perdoar do que a pessoa que precisa do perdão. Cristo perdoou o seu traidor, que lhe deu um beijo no rosto. Ele perdoou, ele passou por isso para nos ensinar que também nós somos capazes de perdoar. Talvez nós estamos com a vida travada, com a vida parada, porque estamos presos na falta de perdão. Então, se liberte perdoando. Que Deus abençoe a sua vida e você encontre a alegria, a felicidade em Cristo e perdoando como Ele perdoou. Afinal, a oração do Pai Nosso é: perdoa, Senhor, as minhas dívidas, assim como eu perdoo quem me deve. Então você vai ser perdoado por Deus à medida em que você perdoa também o seu semelhante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.